Olá, Home Student! Seja bem-vindo a mais uma aula do canal da Homeworks. E você que está chegando por aí, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Bom, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de força que a gente tem em física e mecânica, especificamente, tá? A primeira força que a gente vai trabalhar vai ser a força-peso, tá? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho, né? É uma aula mais introdutória sobre essas três forças que a gente tem, que a gente considera em mecânica, tá? Nós temos aí a força-peso, a força normal e a força de tração. Ok, a força-peso ela vai ser uma força, ela é a força que o planeta exerce sobre nós, tá? Lembrando que toda força ela é uma grandeza vetorial, portanto, ela tem módulo, direção e sentido. Nós temos que usar o vetor para determinar, para falar sobre essa força. Tá? Quando a gente fala que uma força que age sobre um corpo ela tem 20 newtons, a gente precisa saber se essa força, para onde que ela está apontando, de uma certa forma. Tá? Então, força é uma grandeza vetorial e a força-peso ela vai ser a força que o planeta Terra está exercendo sobre os corpos, tá? A força-peso, que eu coloquei ela aqui, né? Ela sempre aponta para baixo, tá? É por isso que os corpos caem, ok? Os corpos caem por quê? Porque o planeta está puxando os corpos para baixo. Por isso que a gente sente, se a gente pular de uma cadeira, pular de uma mesa, alguma coisa, a gente vai cair. Por quê? Porque o planeta está nos puxando para baixo. Ok. Mesmo que o objeto não esteja em queda livre, a força-peso ela está sempre atuando sobre corpos que possuem massa. A fórmula da força-peso, portanto, vai ser essa fórmula aqui, ó. Peso é igual massa vezes gravidade, ok? Bom, a massa, a gente sabe que é porção limitada de matéria, ok? Ela vai ser medida em quilogramas e esse G aqui vai ser a gravidade. Essa gravidade é a aceleração com que os corpos caem no nosso planeta. E é medido e é fixo. Gravidade G igual 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Ok. Basicamente é isso. Então nós temos aqui a gravidade, que ela é fixa, ela é uma constante, tá? É a aceleração com que os corpos caem. Esse valor é um valor aproximado, tá? A gente usa ele como 10 metros por segundo ao quadrado, porém ele é mais aproximadamente no nível do mar, 9,81 metros por segundo ao quadrado, tá? A gente, para fazer contas, na maior parte dos exercícios, para facilitar, nós consideramos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente pode pensar em um exemplo, ok? Bom, o exemplo que a gente tem aqui, podemos pensar aqui um exemplo. Ó. Se um objeto ele possui massa de 40 quilogramas, qual que é o peso desse objeto? A gente tem muito essa confusão. A gente fala que o peso é em quilos, mas peso, lembrando, é força. E força é medida em newtons, tá? Bom, se o meu objeto ele tem uma massa de 40 quilos, tá? Qual vai ser o peso? Muito simples. Peso é igual a massa, que é 40, massa é 40, vezes gravidade, que é 10. 40 vezes 10 vai ser o quê? 400 newtons. Tá? Esse aqui é o valor da força-peso, também conhecida como força gravitacional. Tranquilão. Então, fechando aqui a força-peso, agora nós vamos falar aqui um pouco sobre força normal. Talvez você não tenha se perguntado, mas pensa comigo. Se eu exerço uma força sobre uma superfície, por que a minha mão não afunda sobre essa superfície? Certo? Por quê? Porque a gente pode pensar que ela é uma superfície rígida. Porém, significa também que essa superfície ela faz uma força em sentido contrário.
ok? Então, por exemplo, se eu estou em pé sobre uma superfície, por que eu não afundo nessa superfície? Eu estou no chão. Por que eu não afundo? Porque o chão, que é uma superfície rígida, ele exerce uma força em sentido contrário para me segurar. É a mesma física, a mesma ideia do esse canetão aqui, esse pincel aqui. Se eu coloco ele na superfície da minha mão, por que ele não cai? Por que ele não afunda? Porque a minha mão exerce uma força para segurar ele. Ok. Bom, a partir do momento que a minha mão para de fazer força, ou começa a fazer menos força, ele começa a cair. Tá? Da mesma forma, a gente pode pensar uma mesa que segura um caderno, tá? Aquele caderno não afunda naquela mesa, por quê? Porque aquela mesa exerce uma força em sentido contrário ao do peso naquele momento, né? O peso vai fazer os corpos caírem para baixo. E a normal, em uma superfície horizontal, ela vai fazer uma força em sentido contrário para não afundar, para que aquele objeto não afunde. É o que, por exemplo, não acontece em uma areia movediça, tá? Então, por exemplo, quando uma pessoa está numa areia movediça, a força normal ela não é grande o suficiente para manter a pessoa, ela vai afundando. Aí é claro, depois que aquela pessoa começa a afundar, a gente tem forças aí de viscosidade que impedem a pessoa de sair depois, ok? Ok. Então, por exemplo, aqui força normal, né? Então a gente tem o seguinte, ó, eu coloquei alguns exemplos de força normal que se seguem aqui. A pergunta também que se a gente faz, né? Por que se chama força normal? Não é um termo que talvez você esteja acostumado olhando isso pela primeira vez. Normal, mais utilizado em matemática, significa 90 graus. Tá? Normal significa 90 graus. Ou seja, a força normal é uma força que a superfície faz. E concorde comigo, a superfície ela sempre vai fazer uma força no sentido contrário que você faz. Ok? Então, por exemplo, aqui está o quadro. Se eu faço uma força para frente, nessa superfície, esse quadro faz uma força em sentido contrário. Se eu faço uma força no chão para afundar, para que o chão me segure, ele faz uma força para cima. Se eu faço uma força no teto, imagina que eu estou apertando o teto com a minha mão, estou apertando. O teto, para ele não afundar, ele vai fazer uma força para baixo. Então, a força normal, ela é sempre contrária. Ela sempre faz, na verdade, 90 graus com a superfície. Por isso que se chama força normal. Então, por exemplo, se a gente tem aqui ó, um bloquinho numa rampa, tá? Essa força normal ela vai fazer 90 graus. Ou seja, ó, 90 graus aqui. Então, esse objeto poderia deslizar se a gente não tiver atrito, tá? Mas ele não vai afundar nesse sentido, ó, no sentido da minha mão, ele não vai afundar. Por quê? Porque a normal faz uma força ó, em 90 graus com a superfície. Beleza. Bom, terceiro exemplo aqui. Imagina que eu tenho um bloquinho, aqui é uma parede, e eu estou fazendo uma força aqui, ó, no sentido meu aqui para a direita, ó. No sentido da direita, estou fazendo uma força para que esse objeto não caia, tá? É como se eu pegasse aqui, exemplo, né? Sem querer fazer merchan. Tem aqui um objeto, aqui um bloquinho, né? Uma caixa. Ó, eu estou fazendo força, ó. Se eu faço uma força entrando aqui, ó, esse objeto não cai, tá? Então, como é que a gente vê isso? A gente vê da seguinte forma. Eu faço uma força para cá. Esse bloquinho ele não está afundando na parede. Ou seja, a minha parede está fazendo uma força normal de superfície, né, para que esse bloquinho não afunde. E essa força faz 90 graus. Ok? Esse é outro exemplo. Aqui a gente tem outro exemplo de rampa, né, semelhante a esse. Tá? O bloquinho ele pode deslizar escorregando, né? Porém, ele não vai afundar para dentro da rampa. Então a gente tem aqui ó, 90 graus. Força normal, 90 graus. Então basicamente é isso. A força normal, diferentemente da força peso, ela não tem uma fórmula. A gente tem que calcular ela, né,
de acordo com o problema, o exercício. Um exemplo que a gente pode enxergar aqui. Vamos pensar que essa superfície aqui seja perfeitamente horizontal. Se essa superfície é perfeitamente horizontal, esse bloquinho ele não está nem flutuando e não está nem afundando. Tá? Quando a gente tem isso, significa que a força resultante é zero. Okay? Ele não está acelerando para lugar nenhum. Ou seja, a gente pode pensar da seguinte forma. Se eu tenho uma normal para cima e eu tenho um peso para baixo, certo? Se eu tenho uma normal para cima e um peso para baixo, e esse bloquinho não está nem se levantando como um elevador e não está nem afundando, significa que peso vai ser igual a normal. Tá? A força que o meu objeto tem de peso, exemplo, vamos supor que esse bloquinho tenha um peso de 20 newtons. Tá? Se o meu bloquinho tem 20 newtons, significa que o planeta Terra está puxando 20 newtons ele para baixo. Tá? Como o meu bloquinho não está afundando, a minha superfície tem que fazer obrigatoriamente 20 newtons. Então, 20 newtons para baixo, a minha superfície faz 20 newtons para cima, logo ele está em equilíbrio. Ok? Então, isso vai influenciar de várias formas. Tá? É claro que a gente tem algumas formas que são um pouco mais complicadas, como um plano inclinado, que seria esse caso aqui, esse aqui. Ou, nesse caso, a gente teria que considerar uma atração também. Então, mas, basicamente, em muitos problemas, a gente tem isso aqui. Tá? A gente diz, né, que a normal anula com peso. Né? Porém, o que acontece é o quê? Que o peso é igual a normal em módulo. Por quê? O peso ele é para baixo e a normal aqui, nessa primeira situação, ela é para cima. Tá, ok? Beleza. Então a gente tem aqui agora, terceira força que a gente vai estudar é a força de tração. Força de tração, ela vai ser o quê? Tração nada mais é do que a gente colocar uma corda ou um cabo sobre o objeto e arrastar ele. Tá? Se eu pegar, por exemplo, um bloquinho numa situação e um chão horizontal, tá? Eu amarro uma cordinha nesse bloquinho, tá ok? Então, se eu puxo esse bloquinho para a direita, é só uma força que tem o nome de tração. Tá? Essa tração, nesse caso, ela pode ser, sei lá, 35 newtons, tá ok? Ela pode ter a força que eu quiser. Tá? E vai ser a mesma coisa como se eu empurrasse esse bloquinho. Se eu empurrasse esse bloquinho para a direita aqui, né? Se eu empurrasse ele para a direita, eu poderia fazer uma força de 35 newtons que ele teria a mesma aceleração. Tá? Então é mais uma nomenclatura. A gente fala um pouco sobre ela separadamente porque a gente vê ela muito nos exercícios, de um modo geral. Tá? A grande parte dos exercícios de mecânica, a gente acaba vendo a presença dessa força. Tá? E um exemplo assim, bem interessante, e aparece bastante também nos problemas, seria esse exemplo aqui, por exemplo. Tá? A gente tem um teto aqui, tá? Um cabo, uma bolinha. Tá? Essa bolinha está amarrada. Okay? Então a força que o teto puxa a bolinha é essa força de tração T, T grande aqui. Tá? Ok. Então a gente tem essa força T grande aqui. Bom, se essa bolinha não está nem esticando, nem caindo e não está nem se levantando, significa que a resultante das forças ela é zero. O que eu puxo para um lado é igual ao que eu puxo para o outro. A resultante é zero. Tá? Então imagina o seguinte, você ganha um salário lá de R$1.000. Se o que você ganha de 1.000, você tira 1.000, o salário resultante é o quê? É zero. Acontece com todo mundo. Tá? Então a gente tem isso aqui. Bom, a gente sabe que se essa aqui é uma bolinha, né, ela tem uma massa M, uma massa qualquer, obrigatoriamente sobre ela vai atuar uma força peso. Tá? Ou seja, eu tenho uma força peso para baixo, eu tenho uma tração T para cima, tá? Que é o que a gente está vendo aqui em princípio. São as forças que a gente está vendo em
princípio aqui nesse objeto. Tá ok? Bom, se isso aqui é verdade, a bolinha não está nem levantando e ela não está nem caindo, significa, tal qual naquele exemplo que a gente viu aqui, o módulo da força-peso vai ser igual à força normal. Por exemplo, se a minha bolinha tem um peso de 50 newtons, tá? Se o peso da minha bolinha é 50 newtons, a gente sabe que a massa é 5, tá? Se o peso da minha bolinha é 50 newtons, significa que o teto está puxando essa corda 50 newtons para equilibrar o peso, tá? Talvez seja um pouco diferente você pensar isso. A gente pensa muitas vezes que pelo fato da gente não ver o chão ou o teto, uma superfície fazendo força, a gente acha que não ser um ser vivo, não sente essa força. Porém, mesmo não sendo um ser vivo, esse teto faz uma força, tá? É por isso que a gente tem, às vezes, desabamento. O que é um desabamento? Por exemplo, um desabamento de um segundo andar. Por quê? Porque aquele andar ele não sustentou a força que estava sendo feita sobre ele. Okay? Ele não deu conta de fazer a força para segurar o concreto que estava em cima. Então, basicamente, isso aí é um exemplo aqui que a gente está considerando. Tá ok? Bom, eu queria propor para vocês, aqui que estão assistindo essa aula, 3 desafios. Ok? O primeiro desafio é o seguinte: por que todos os corpos que estão sobre a Terra, seja uma casa, seja um carro, seja uma laranja, independente das suas massas, porque todos caem no planeta com essa gravidade aqui igual a 10 metros por segundo ao quadrado? Esse é o primeiro desafio. Respondam isso para mim. Tá? Segundo desafio, a força normal, ela é uma força eletromagnética. Por quê? Esse é o segundo desafio. Força normal é uma força eletromagnética. Esse é o meu segundo desafio. Desafio para você. Por quê? Postem aí nos comentários, postem lá no nosso grupo e responda aí por que a força normal é uma força eletromagnética. E responda por que, primeiro desafio, todos os corpos têm essa aceleração. Ok? Terceiro desafio é o seguinte. É um desafio mais simples. Quando eu busco entender quais são todas as forças que atuam sobre o corpo, como é que é o nome disso? Se eu tenho lá corpos, tem um bloquinho aqui, tá? Eu tenho que achar força. Eu tenho uma força para cá, uma força para cá, uma força para cá. Como que é o nome disso aqui? Tá? Isso aqui em física tem um nome. Quando a gente quer achar todas as forças que atuam sobre o corpo. Isso aqui tem um nome. Qual que é o nome? Então pesquisem, galera, esses 3 desafios aí para vocês. Tenho certeza que vocês vão conseguir. Postem aí nos comentários e eu aguardo vocês aí. Agradeço por ter assistido a aula e até a próxima aula, se Deus quiser.